Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Crozecast, o podcast oficial do Conselho Regional de Odontologia, que tem como tema principal trazer assuntos pertinentes da saúde bucal para esclarecer para a população em geral e para os colegas. E hoje, nesse 5º episódio, nosso podcast vai falar de um assunto muito importante: desmistificar o bruxismo. O que seria isso? O bruxismo é uma atividade repetitiva dos músculos da mastigação, uma desordem funcional que caracteriza pelo ranger e apertar dos dentes, segurar ou empurrar a mandíbula de forma constante e excessiva. O bruxismo pode estar associado a fatores genéticos, a situações de estresse, tensão e ansiedade. Segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde, o bruxismo acomete cerca de 30% da população mundial, afetando indistintamente homens e mulheres. No Brasil, aproximadamente 40% das pessoas sofrem desse distúrbio. Por essa razão, consideramos o tema bastante pertinente para o nosso podcast e convidamos 3 profissionais especialistas no assunto para bater um papo bastante informativo sobre o tema. A cirurgiã dentista Catiana Secundino Ralim de Araújo tem mestrado e especialização em disfunção temporomandibular e dor orofacial. É coordenadora da equipe transdisciplinar em manejo da dor orofacial na Clínica Ralim Saúde Integrada, de onde é sócia proprietária. É ainda membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial e presidente da Câmara Técnica de DTM, DOF, do CROSE. Seja muito bem-vinda, doutora Catiana, à nossa mesa do nosso Crozecast. É sempre uma satisfação estar aqui presente com vocês aqui no Croze. A cirurgiã dentista Laís Cardoso Arruda Cortes tem mestrado e especialização em odontopediatria, habilitações em laser terapia, em sedação medicamentosa e óxido nitroso e é professora de cursos de pós-graduação. É atualmente presidente da ABOPED Sergipe e da Câmara Técnica de Odontopediatria do CROSE, além de membro das comissões do esporte e da ação social aqui do nosso conselho, para além de sua atuação em consultório particular. Seja muito bem-vinda, doutora Laís. Eu agradeço demais o convite, é sempre uma honra estar aqui com todos vocês. E a cirurgiã dentista Vanessa Marinha Amaral é graduada pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, é especialista em ortodontia e ortopedia dentofacial pela Universidade de São Paulo, USP Bauru, e em disfunções temporomandibulares e dor orofacial pela Orofacial Pain, grupo IEO, membro da Câmara Técnica de DTM aqui do CROSE. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É sempre uma honra falar sobre um assunto tão relevante como é o bruxismo. Quais são as possíveis causas e principais sintomas do bruxismo, doutora Laís? O bruxismo, ele é uma desordem que tem como origem o sistema nervoso central, né? Ocorre dentro do sistema nervoso central uma alteração que vai gerar um aumento no tônus muscular e isso vai desencadear o bruxismo, que é o ato de ranger ou apertar os dentes. O bruxismo ele pode ser tanto primário quanto secundário, né? Ele pode ser origem ou decorrente de algum outro evento, ele pode acontecer. E o que a gente percebe? Quais são os maiores relatos, né? Normalmente quem está dormindo com o bruxista é que refere aquele barulhão durante a noite, né? Normalmente durante o bruxismo do sono. E a pessoa também, o bruxista, ele refere dor, né? Muitas vezes na articulação, na musculatura, um cansaço. Então, esses são os principais sintomas do bruxismo. Perfeito. E a gente percebe que tem crianças que fazem o bruxismo, né? Os pais chegam nos consultórios relatando que escutam as crianças rangendo os dentes. E adultos também, às vezes o esposo ou a esposa. A ansiedade está relacionada também com essa questão do bruxismo? Seria uma função secundária o bruxismo? Isso. A gente sempre fala que tanto em adultos quanto em crianças, a ansiedade é um dos principais fatores relacionados ao ato de ranger os dentes, né? Do bruxismo propriamente dito. Mas não só a ansiedade.
né? A falta de sono adequado, né? Quantidade de horas de sono, qualidade de sono, entre vários outros fatores. Mas a gente sabe que hoje as pessoas são muito ansiosas, principalmente no período que a gente está vivendo pós-pandemia, né? Durante a pandemia e pós-pandemia, a gente percebe que houve sim um aumento nos casos, principalmente das crianças. Crianças que pararam de ter convívio social com outras crianças, com outras pessoas, e aí essas crianças tiveram um aumento de ansiedade, um aumento de diagnóstico também de transtornos de ansiedade, e com isso o bruxismo. Segundo informações da Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, o termo bruxismo deriva de uma expressão grega, que significa ranger dentes. Mas é verdade que não necessariamente precisa haver toque nos dentes para ver o bruxismo, doutora Catiana? Na verdade, durante muito tempo, quando falava-se em bruxismo, pensava-se numa relação dinâmica de dentes entre si. Os dentes atritando, o arcada superior, os dentes da arcada inferior atritando. Depois de algum tempo, passou-se a observar que não seria somente isso, o bater de dentes, o encostar de dentes e o atritar de dentes. Mas um grupo de experts se reuniram acerca da área de bruxismo e disfunção e dor orofacial, e eles então apresentaram um consenso internacional em 2018 que contemplou, já que tem origem no sistema nervoso central e não deriva-se de algo correlato aos dentes em si, não precisa ter toque dentário, então sim, seria o bruxismo, atividade repetitiva da musculatura da mastigação, responsável pelo bater de dentes, encostar dentes, ranger dentes ou até mesmo não encostar dentes e manter a mandíbula na mesma posição. É contemplado, sim, muitos desconhecem, tanto o público em geral como alguns profissionais, mas esse consenso, esses experts, eles apresentaram a parte científica como um todo e agora ao público em geral. Realmente, já que a origem é do sistema nervoso central, a gente não pode associar o bruxismo ao dente, à parte periférica, né? Então, isso aí... Exatamente. Então, é algo bem novo, né? 2018, mas que é bom que todos tenham esse conhecimento e saibam aí a origem e que pode acontecer em pessoas que não têm dentes também. E isso é importante, inclusive, todo mundo saber isso, inclusive para o tratamento, né? Porque antigamente os tratamentos eram muito a nível periférico, em dentes, em aparelhos oclusais, com o objetivo de tratar o bruxismo. E hoje, como a gente sabe que a origem é sistema nervoso central, nada que a gente fizer perifericamente vai resolver, exatamente. Na verdade, ainda hoje existe essa visão de que o paciente ele tem bruxismo, ele precisa entre aspas, placa, né? Placa oclusal, focando na oclusão dos dentes, né? No encaixe dos dentes, né? Que seria essa relação dinâmica, morfológica entre todas essas estruturas. Sim. E, na verdade, a gente sabe que relacionando-se ao sistema nervoso central, a gente abre um leque de possibilidades a serem abordados de forma individualizada. Então, Sim. Não tem nada de receita de bolo, nada padronizado, pré-fabricado. Então, existe um controle e um gerenciamento desse paciente a nível individualizado, a nível individual. Multiprofissional. Não adianta só o cirurgião dentista querer tratar, né? A gente precisa de vários outros profissionais aliados que a gente vai fazer o controle do bruxismo. Então seria correto a gente falar que o bruxismo realmente não tem cura, mas tem um controle por uma equipe multiprofissional. Seria isso? Na verdade, o que é necessário é uma equipe transdisciplinar, porque a etiologia é multifatorial, ou seja, causa. O que causa, né, o bruxismo? Então, uma etiologia é multifatorial, existem vários fatores, vai depender de cada... Claro que agora existem padrões de identificação diferenciados para que a gente possa estar caracterizando esses tipos de pacientes, mas não tem como a gente determinar todos os fatores. Então, para eu poder falar em cura, eu tenho que, de fato, conhecer todos os fatores que estão levando aquele indivíduo a realizar essa atividade mandibular, essa atividade da musculatura da mastigação. Então, o mais correto e o ideal seria falar de gerenciamento, caso possua alguma sintomatologia dolorosa associada, porque nem sempre o bruxismo é um vilão, né? Muitas vezes ele vem como um sinal de alerta.
para causas primárias ou secundárias, dependendo de algumas comorbidades que aquele paciente ele possa trazer. Então, não seria um termo correto falarmos em tratamento se não conhecemos todas as causas daquele indivíduo. No geral, etiologia multifatorial, causas desconhecidas, muitas vezes a gente tenta trabalhar com outros especialistas de outras áreas, inclusive médicas, para que a gente possa controlar aquele indivíduo. E muitas vezes identificar causas que ele vem me trazer em relação à apneia obstrutiva do sono ou outras comorbidades que precisam de tratamento em si. No caso da apneia obstrutiva do sono, o bruxismo às vezes chega para salvar, às vezes, a vida daquele paciente. Certeza, né? O paciente faz o bruxismo e aí volta a respirar de novo, né? Então, isso, um fator protetivo. Vem perguntar qual é o tratamento. Você trata bruxismo com isso ou com aquilo? Aí, acho que a principal pergunta é qual tipo de bruxismo? Porque você precisa saber o porquê daquele bruxismo. Às vezes aquele bruxismo é secundário a uma apneia obstrutiva do sono, é secundário a um refluxo. Então, a gente precisa saber porque a gente vai tratar aquele bruxismo de XYZ, mas na verdade o que está causando aquele bruxismo é o refluxo, é a apneia. Então, na verdade, é isso que tem que ser tratado. Exato. Então, isso é muito importante porque o que muita gente pergunta realmente pra gente, qual é o tratamento, o que você usa, e é isso, cada paciente é uma coisa, né? Principalmente em casos onde o bruxismo é secundário, o tratamento é o tratamento da apneia, é o tratamento primária, do refluxo, né? Então, a gente pensa nas crianças, que nas crianças o bruxismo ele é causa secundária, ele é consequência. Sempre causa secundária. Na maioria das vezes. Né? Muitos raros casos que são como causa primária. Mas assim, a gente tem, por exemplo, a gente sabe que tem uma correlação entre pacientes que têm TDAH e têm bruxismo. Como é que a gente vai tratar bruxismo nessas crianças que têm TDAH, por exemplo? A gente vai controlar o bruxismo e os efeitos que o bruxismo vai trazer para essa criança, para esse indivíduo, que ela um dia é hoje criança, mas ela vai se tornar um adulto e ela vai continuar tendo bruxismo, né? A gente só precisa controlar para que ele tenha uma maior qualidade de vida para o resto da vida. Além disso, outras desordens respiratórias, por exemplo, crianças que têm adenoide, que têm as amígdalas hipertróficas, elas têm uma má qualidade respiratória e, consequentemente, uma má qualidade de sono, elas vão fazer o bruxismo. E aí, alguns casos, principalmente nesses casos respiratórios, o bruxismo também vem aí como protetor, né? E aí a gente vai fazer um tratamento em conjunto com um profissional da medicina, do otorrino, e aí a gente consegue controlar o bruxismo. Muito bom. Bom saber que ele não é só o vilão, que muitas vezes ele é só a consequência de outra desordem que está acontecendo, que a gente precisa estar alerta e procurar sempre essa interação entre profissionais para o melhor tratamento de cada indivíduo. O bruxismo secundário, inclusive para tratamento de algumas condições médicas, alguns fármacos, eles induzem o bruxismo secundário. Então, assim, a gente tem que realmente ter uma anamnese bem detalhada, não é abordagem única, não é abordagem periférica, não é tão simples assim. Então, precisa-se de uma avaliação minuciosa, né? Com um profissional de confiança, que seja cirurgião dentista, e aí sim, detectando, ou até mesmo de alguns colegas médicos que já encaminham, já direcionam para essa avaliação mais focada na região de sistema, que a gente chama de sistema estomatognático, que seria contemplando a nossa área de atuação. Muito bom. Muita gente também acha que o bruxismo só acontece à noite, mas a gente sabe que não é verdade. Existe o bruxismo do sono e o chamado bruxismo em vigília. Existem diferenças entre eles. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, Vanessa. Isso, o bruxismo do sono e o em vigília, eles têm tanto etiologia quanto tratamento diferente, né? Então, o bruxismo em vigília, ele tem muito mais a ver com o estresse. Então, uma pessoa com ansiedade, ela tem até 6 vezes mais chance de ter bruxismo em vigília. E o bruxismo noturno tem muito a ver com causas secundárias, medicação, apneia obstrutiva do sono, refluxo, com a qualidade do sono, né? A gente tem 2 fases no nosso sono, que é a fase REM e a fase não REM.
é na fase não REM, no estágio 2, que acontece os eventos de bruxismo. Então, assim, enquanto o bruxismo em vigília, a gente pode passar o dia todo apertando, no bruxismo noturno, a gente só vai acontecer esse evento do bruxismo no estágio 2 do sono não REM. Então, quanto mais a gente permanecer nesses estágios iniciais do sono, que é esse estágio 2, e menos reparador for o sono, mais chance a gente vai ter de ter mais eventos de bruxismo durante a noite. Então, por isso a higiene do sono é muito importante para tratar o bruxismo noturno, porque quanto mais a gente fica nessa fase reparadora do sono, que é a fase REM, menos eventos de bruxismo a gente vai ter. Quanto mais a gente volta para esse estágio 2 do sono não REM, mais eventos de bruxismo a gente vai ter. Só para o pessoal entender, esse estágio 2 do não REM seria aquele sono mais superficial, onde a pessoa não consegue aprofundar, relaxar e conseguir. Isso, a gente começa pelo estágio reparador. 1, depois estágio 2, depois estágio 3 e depois vai para o sono REM. Só que a gente geralmente vai e volta nesses ciclos. Isso, vai para o sono REM, volta, mas quanto mais superficial for esse sono e que a gente volte muitas vezes para esse estágio 2 do sono, mais chances de ocorrer esse. E é isso que as pessoas acabam acordando se sentindo cansadas, que dormiu às vezes a noite toda e teve a sensação de que não dormiu. Porque, na verdade, não importa o tempo do sono, e sim a qualidade do sono. E a gente tem que focar em estratégias para poder, de fato, orientar aquele paciente a ter uma boa higiene do sono, evitar telas, evitar o consumo de cafeína, o álcool. Então, é algo bem minucioso que deve ser feito numa conversa, numa anamnese. De fato, o que ocorre muitas vezes é que, na verdade, nesse estágio inicial, ocorrem muitos microdespertares, taquicardia, vem o bruxismo, como muitas vezes fator protetivo, né? E aí, quando a gente consegue aprofundar, não é que não exista, mas ocorre tanto que os exames de polissonografia muitas vezes mostram, o paciente gosta muitas vezes de visualizar, né? Para detectar o bruxismo do sono, a gente solicita em alguns casos a polissonografia. Existem vários tipos de polissonografia, mas esse seria para um outro momento, mas que a gente consegue observar a questão de saturação de oxigênio, microdespertar, porque muitas vezes ele relata, olha, eu durmo 8 horas, mas eu acordo muito cansada, como se eu não tivesse reparado aquele sono, eu fico cansada o dia todo. Então, a gente tem que investigar a dieta, como é que está o sono, a vida daquele paciente como um todo. Né? É muito minuciosa, realmente. Imagina fazer isso numa criança. A dificuldade que a gente tem, né? Porque... Às vezes com o pai, né, Laís? Porque mostrar isso ao pai. É difícil, é totalmente complexo. Porque, veja, às vezes, o que é que a maioria das crianças faz, né? A criança acorda. A maioria das escolas aqui em Aracaju é pela manhã, então as crianças normalmente acordam, vão à escola, quando voltam, almoçam. Isso não vamos falar de hábitos de higiene, tomar banho e tal, mas, né, em geral, almoçam, escovam os dentes, deveria ser assim, e vão brincar à tarde, faz a tarefinha, as atividades, né, dever de casa, e aí depois, no final do dia, elas vão assistir televisão. Né? E aí seria o momento que elas não deveriam estar mais tão agitadas. O que é que elas fazem? Começam a assistir televisão. O cérebro delas não vai desligar, ele vai ficar ali em constante atividade. E aí na hora que é para ela conseguir relaxar, ter um sono reparador, ela não vai conseguir isso. Por quê? Porque o cérebro ainda vai estar com a alta atividade. E aí com isso ela vai fazer o bruxismo à noite. Ah, mas significa dizer que todas as crianças que assistem televisão, que têm uma maior exposição à tela, elas vão fazer bruxismo? Não. Mas uma criança que ela tem uma certa tendência, que ela já mostrou que ela é capaz de fazer os episódios de bruxismo, ela sim, ela vai fazer, caso ela tenha o acesso a essa quantidade excessiva de telas. Existe uma maior probabilidade dos eventos ocorrerem. E aí tem que tratar os pais junto. Tratar os pais. É o que eu sempre falo, tratar os pais é o mais difícil. É o maior desafio. Do que tratar as crianças, né? E aí, às vezes, os pais falam assim, mas eu vou tirar da tela e vou fazer o quê? Vou brincar com meu filho. Aí vai brincar e bota o menino pra correr uma maratona. Achando que a criança vai ficar cansada, né? E aí vai dormir bem.
E a gente sabe que não, né? As brincadeiras têm que ser um pouco mais relaxantes. Então, o que é que seria ideal? Né? Pelo menos 1h30, 2 horas antes de dormir, já começar eventos mais relaxantes. Um banho mais morninho. Uma leitura. Uma luz mais uma baixa. luz mais baixa. Algo mais calmante mesmo. Um perfume, né? Que tenha... propriedades mais calmantes, por exemplo, como a lavanda. A gente sabe que a lavanda ela traz essas propriedades mais relaxantes. Então, é o que deveria ser feito, né? O que, é que a gente poderia ajudar. Rotina para a Exato, uma criança. rotina de higiene do sono para a criança poder dormir. E a criança que tem essa rotina, ela vai levar isso para a fase adulta. E ela vai passar isso para as próximas gerações, né? Quando a gente fala de criança, a gente tem que educar as nossas crianças hoje, porque elas vão ser o futuro, né, próximo. Então, é o que elas vão fazer na vida delas e o que elas vão passar para as próximas gerações. Então, por isso é tão importante a gente orientar e educar desde criança. E como a Catiana falou, a rotina aí é fundamental até para a segurança da criança, né? Exatamente. Ela se sente mais segura, mais amada quando ela tem uma rotina. A criança precisa de eventualmente a gente tira, e isso também é muito válido para não ficar tudo tão quadradinho ali, engessado, mas a rotina ajuda bastante e a hora do sono é fundamental para isso. Então é verdade que 30% das crianças são acometidas pelo bruxismo, doutora Laís? Isso mesmo. Infelizmente é um número ainda expressivamente alto, né? E por que 30%? Porque tem muitos casos que não tem diagnóstico. Estão subnotificados. Totalmente, né? Totalmente. Perfeito. Existem fatores específicos para que essa criança faça o bruxismo? Então, é aquela questão dos fatores secundários, né? A criança que tem uma alta exposição a telas, uma criança que ela tem um padrão de respiração um pouco mais deficiente, crianças que, por exemplo, tenham TDAH, né, um transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, crianças que têm muitas atividades durante o dia, né? Hoje a gente tem crianças com agendas lotadíssimas. Vai para a escola e quando volta tem inglês, tem natação, tem futebol, tem balé, tem treinamento funcional. Eu tenho vários pacientes assim, né? Agenda lotada. E qual é o horário que a criança tem para brincar? Para não fazer nada. E para não fazer nada, exato. O ócio é extremamente importante, né? A criança precisa, às vezes, estar ali parada, sem fazer absolutamente nada, criando, exercendo a criatividade dela, né? Então, ela pega uma caneta, finge que a caneta é um bonequinho, vai brincar e passa a tarde inteira. Mas é muito mais cômodo para alguns pais largar uma criança na frente da televisão, né? É muito mais cômodo. Eu acho que a gente, com a televisão e com a tecnologia, a gente meio que desaprendeu a cuidar dos filhos. Desaprendeu a cuidar dos filhos e desaprendeu a ficar no ócio. Também. Tanto os adultos quanto as crianças. Celular. É como se a gente precisasse o tempo inteiro estar em função da criança. E a criança pode muito bem brincar sozinha também. Então, os pais ficam querendo dar várias atividades para a criança para que ela fique o tempo inteiro supervisionada. Tem um detalhe. Não precisa, não é? E tem um detalhe. Isso vai gerar ansiedade. E a ansiedade é um dos fatores, né, que vai desencadear o bruxismo. E aí é aquele ciclo vicioso. Muitas vezes é uma demanda até da criança, de fato de brincar, que algumas atividades são bem lúdicas, é uma brincadeira, que não é esse o nosso foco. Sim. A gente está falando da cobrança, né, por resultados de criança, seja no esporte, a gente tem que ser algo lúdico, que tenha atividade de forma lúdica, que evite-se tela, inclusive é muito mais sadio a criança está em uma atividade física, em brincadeiras diversas, em grupos individuais, do que exposto à tela, de fato. Né? E é isso. E o ócio se cria muito no ócio, né? O que eu percebo, vendo hoje as novas gerações, é que quando se oferta tanta coisa à criança, que quando não tem nada, ela não consegue lidar com esse tédio, com o ócio. E eu vou fazer o quê? E entra num desespero. O que eu vou fazer? Brincar, né? Criar e não fazer nada. Desaprendeu a fazer nada. Olha para o céu, vai procurar nas nuvens um desenho na nuvem, vai usar a sua imaginação, né? Não. E aí desenvolve-se o espírito crítico de questionamentos, enfim.
Mas a dinâmica familiar realmente é diversificada nos dias atuais. A gente entende que é difícil a gente colocar todo mundo no mesmo grupo, por isso que sempre, até nisso, existe a individualização de casos. Mas, no geral, cada família que tem a sua rotina diferenciada tenta inserir alguns critérios que a gente está falando aqui para o público em geral. Isso serve para mim, para todos nós somos mães e pais, né, no geral. Ou a responsável por alguma criança, mas tentar ajudá-la de alguma forma e muitas vezes nos ajudando também. Eu acredito que seu desafio ainda é maior aqui, hein, Laís? Não só com o bruxismo, mas com todas as outras questões. Nesse tema, o desafio é grande para todos, mundo, viu? né? Que a ansiedade... É isso que a gente falou, recapitulando tudo, assim, a importância da anamnese, que foi o que a gente falou. A história de vida de cada família, o que essa paciente tem, o que essa paciente faz durante o dia, como que é a família, a estrutura familiar dessa paciente. Isso é muito importante. Tudo isso faz parte da anamnese. E tudo isso faz parte do controle também. E, logicamente, muitas vezes foge da nossa esfera, por isso, mais uma vez, que existem vários profissionais inseridos nessa equipe transdisciplinar que vão nos dar o suporte emocional, o suporte. Então, não é simples focar o bruxismo como um todo, colocar tudo no mesmo pacote e dizer que é só colocar uma placa, por exemplo. Exatamente. Então, é algo que a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa, expandir horizontes, procurar ler, discutir com um colega, conversar, né? Que sempre existem informações. Houve um consenso agora em 2018, não quer dizer que próximo ano não vai surgir. Na pandemia, vários casos de bruxismo, que muitas vezes com sintomatologia dolorosa, que muitas vezes se confundem um com o outro, que a gente pode falar posteriormente, mas que de fato a gente precisa de um olhar mais especial, sem a gente colocar tudo no mesmo pacote, né? É isso. É a individualização mesmo do tratamento, do cuidado com os nossos pacientes, né? E não generalizar tudo como uma coisa só. É o que você sempre fala. O paciente, ele é único. E tudo que a gente vai fazer para aquele paciente deve ser único. Na odontopediatria, uma grande dificuldade que a gente tem é, por exemplo, filhos de pais separados, né? E que a criança não consegue responder à anamnese, porque quem responde são os pais. E aí ele vai geralmente acompanhado com um dos genitores, né? Ah, mas na casa do pai acontece isso, na casa da mãe acontece aquilo. Eu quero ouvir a criança às vezes, e a família não deixa as crianças falarem, né? E isso gera ansiedade nas crianças. E aí a gente percebe que vai só potencializando. Aquela bolinha de neve, ela vai virando um avalanche quando a gente vai ver, sabe? Então, as crianças não são ouvidas na maior parte das vezes. E isso é muito grave. E não só para bruxismo, mas para todas as outras condições, né? A gente precisa ouvir as crianças, parar, entender que a criança, ela é um paciente, ela é um ser humano, ela tem os desejos, ela tem as vontades dela e ela tem as queixas. E é preciso ouvi-las. Muitas vezes elas não são ouvidas. E hoje a gente vê isso, é muito comum, pais e mães separados, onde a criança realmente ela fica 2 dias lá, 3 aqui, o que é bom que convive com ambos, mas às vezes as regras são completamente divergentes e não se chega no consenso, e quem sai perdendo é a criança que não tem a rotina, né? De pensar que chegar num consenso para uma rotina é saudável para a criança. E é isso que às vezes isso é conhecimento para os pais, né? Facilita muito a vida de todos. E a gente não está falando aqui que as pessoas não devem se separar, caso desejem, né? A gente está falando que é importante que seja preservada a criança. Um consenso entre. Que não usem ela para atingir exatamente. Um outro, né? A gente precisa entender que a criança foi fruto da relação daquelas 2 pessoas. E ela precisa ser preservada porque ela é quem vai ser o adulto do futuro. Que sem entrar em outras esferas, mas muitas vezes é a mais madura de todas, né? Com certeza, com certeza. É verdade. E às vezes a gente vê também que pai e mãe têm bruxismo, mas ninguém fala só do bruxismo da criança, né? E a gente tem fatores hereditários também. Então, a mãe relata lá que ouviu que o menino não para de ranger, parece que vai quebrar a noite toda o dente, crote, 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 crote.
mas ninguém chega para ela para dizer que ela também tem aquele bruxismo. Até porque muito do bruxismo é subdiagnosticado por conta disso. O ranger dos dentes é muito mais fácil de observar, né? Agora, às vezes a pessoa aperta, encosta os dentes o dia todo, ou hipertrofia, né, durante a noite. De masseter. E, na verdade, ela nem percebe que está fazendo isso. Então, às vezes ela tem, mas não sabe que tem. O ranger dos dentes é muito mais fácil de ser observado. É verdade. E eu falando, eu percebo isso, meu esposo, ele tem apertamento, né? E ele fica aqui o tempo todo ali, ó, pulsando, trabalhando ali no computador e fazendo a musculação e o masseter fazendo... E assim, ele não consegue, porque ele não tem dor. E aí eu acho que quando não tem dor, é mais difícil ainda. Mas é que vejo as fraturas, as rachaduras, as trincas, tudo que se faz quebra. Mas o visível é o mais fácil, entre aspas, né, para nós de odontologia detectarmos. Na verdade, o que ocorre muitas vezes, e que ocorreu na época da pandemia, o pessoal usando máscara, que não estava acostumado, projetava, você jogava a mandíbula para frente ou de forma lateral, e aí começaram a ter sintomas, ou sentiam um cansaço muscular, e começaram a perceber que isso já existia há muito, né, e que eles começaram a observar, né, ter um autocuidado, e aí procurar um profissional para poder saber mais sobre o bruxismo, que não necessariamente vinha acompanhado da sintomatologia dolorosa, mas devido ao tempo da tensão muscular utilizando máscara, que a pessoa não estava acostumada, aí de fato ocorreu uma percepção diferenciada. E também, Catiana, teve a questão do ócio, né? Durante a pandemia, as pessoas precisaram ficar ociosas. E aí elas começaram a se auto-perceber apertando, ou rangendo, ou um cansaço na musculatura, ou projetando a mandíbula para frente, né? E aí, a partir daí, vieram procurar tratamento. Além de tudo, o estresse que a própria... Sim, o estresse, gerou, a né? ansiedade. A preocupação e tudo que também... E o aumento do consumo, não vou falar consumo, mas o aumento da utilização de alguns fármacos com foco no controle da ansiedade. E aumento de uso de telas. Então, aumento de uso de telas, aumento de álcool, é o que eu falo. Aumento de medicações, tudo isso que aumenta, né? É o que eu falo, é aquela bolinha de neve que vai se tornando um floquinho, que vai virando uma bolinha, que vai se tornando uma avalanche. Então, quando a gente vai falar em controle de bruxismo, muitas vezes a gente tem que conversar com um psiquiatra, com um neurologista, para a gente ver se a gente consegue ver ali o custo-benefício da gente mudar a medicação ou não, porque às vezes uma medicação pode causar o efeito colateral como o bruxismo, forte, né? Só que aí às vezes a pessoa, o custo-benefício daquela medicação está fazendo tão bem para o paciente no quesito ansiedade, por exemplo. Então a gente tem que pesar. Então é muito difícil. A gente conversa com os médicos para saber qual é o custo, qual é o benefício. Até chegar num ponto de equilíbrio que é ideal. Exatamente. E a gente pode sempre trabalhar outros fatores, que é o copinho lá, várias gotinhas de água, para que ele não transborde. Não quer dizer que ele deixou de existir, mas ele está ali controlado, pelo menos. Não é? A gente conversa com psicólogo, com psiquiatra, com neurologista, com fono, com fisioterapeuta. Então, realmente... E aí, o adulto é fácil de ir. O adulto, ele deixa de fazer algumas atividades e vai. Mas e a criança? A mãe vai deixar de fazer todas as atividades que ela tem para fazer para poder levar o filho para fazer? É. Mais complexo, né? E aí, ainda nessa pegada, né? Já que se falou aqui em dor, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a diferença entre o bruxismo e a disfunção temporomandibular. Né? Muita gente confunde, a gente sabe que elas são divergentes, mas às vezes uma é consequência da outra, o que é causa, o que é consequência, o que seria uma coisa e outra, para que a gente esclareça aí a população em geral. Na verdade, a disfunção temporomandibular, ele é um tipo de dor orofacial. Daí a especialidade de disfunção temporomandibular e dor orofacial. É a segunda causa de dor orofacial mais comum, só fica atrás da dor de dente, vamos dizer assim, da dor odontogênica. E a disfunção temporomandibular é conhecida pela sigla mais comumente utilizada, de fato, é a DTM.
Então, DTM é um termo coletivo que abrange um espectro enorme de problemas que, se a gente fosse dissertar, que a gente passaria a tarde, a noite, mas de fato está relacionado ou à musculatura da mastigação, que é essa que geralmente o paciente ele descreve como um cansaço muscular perto da bochechinha, que é quando a gente aperta o dentinho e ele salta esse músculo, ou até mesmo na região pré-auricular, que é a articulação que pode ser de um lado só, dos dois, bilateralmente. Então, está relacionada ou à musculatura da mastigação, ou essa articulação, ou ambos. Né? E, logicamente, tem a etiologia também multifatorial. Então, existem fatores de risco que podem levar a sinais e sintomas da DTM, da disfunção temporomandibular. Então, são fatores que predispõem os indivíduos, fatores que potencializam o surgimento ou fatores que perpetuam. E aí engloba fatores locais e fatores sistêmicos, que aí a gente não vai se estender muito, mas de uma forma mais clara, o bruxismo é um dos fatores de risco para as disfunções temporomandibulares, sejam elas musculares e ou articulares. E o bruxismo, como a gente já falou, mas fazendo um resumão, é uma atividade da musculatura da mastigação que não está relacionada a dentes, e essa atividade mandibular da musculatura da mastigação, ela pode ocorrer em qualquer idade, ela pode abranger gêneros, o gênero feminino, o gênero masculino, ela muitas vezes vem como fator protetivo e muitas das vezes vem como sinais clínicos que a gente pode observar no paciente, como um todo na inspeção. Então, ela é um fator de risco, o que não quer dizer que se eu tenho bruxismo, eu tenho disfunção temporomandibular, seja muscular ou articular. Não quer dizer que eu tenho um subtipo de DTM muscular ou articular, eu venha ter o bruxismo. Então, logicamente, bruxismo não é DTM, mas pode haver uma associação em determinados momentos naquele paciente ou em pacientes como um todo, na população em geral, sem necessariamente necessitar do controle, porque outros fatores eles vão ser pontuados naquele paciente, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o paciente ele só procura quando tem dor, quando ele tem sintomatologia dolorosa. E aí o organismo já vem dando sinais há muito tempo. E às vezes ele capta, ou mesmo a automedicação, que é o que a gente mais vê no consultório. Ah, não, relaxante muscular, um analgésico, anti-inflamatório, e vai protelando aquilo ali. Muitas vezes uma dor que ela tinha uma abordagem muito mais tranquila no consultório, ela transforma-se em uma dor crônica. Ou às vezes algum colega que ele tem que ter o manejo, né? Porque muitas vezes cronifica a dor do paciente, e muitas vezes aquele paciente, por automedicação ou por outros fatores, ele já tem um viés muito grande e a rota já é mudada, alterada. Por isso eu fico alerta aí dessa automedicação, de procurar um tratamento quanto antes, porque quando a dor ela se cronifica, ela fica muito mais difícil de tratar. E tem casos também da pessoa não perceber, por exemplo, que ela tem uma DTM, né? Uma disfunção uma disfunção temporomandibular, ela acha que é labirintite. E aí ela vai tomar uma medicação completamente errada, né? Ela tá sentindo um zumbido no ouvido. É um sintoma clássico, né? E aí ela vai pro otorrino, aí o otorrino vai, às vezes não encontra nada e diz, não, mas olha, tome essa medicação aqui, porque essa medicação é boa, vai diminuir seu zumbido no ouvido. E aí só vai piorando. Ela vai às vezes, de fato, diminui, porque é o neurosensorial, sim. Mas muitas vezes está associado ao somatosensorial. Exato. E falando em porcentagem, pacientes com DTM têm 50% de chance a mais de ter o zumbido. Então, é uma porcentagem isso não é muito grande. divulgado, né? É importante a gente fazer, então, o diagnóstico, né? E trabalhar com os outros profissionais quando eles forem necessários para o controle de tudo isso. A detecção é de grande importância porque não existe abordagem. Ah, não, eu realizei um tratamento, estou usando um material X. Mas qual tipo de bruxismo eu tenho? Porque varia, inclusive, se eu utilizar, por exemplo, um tipo de dispositivo intraoral que tem que ser individualizado, qual é a espessura? Eu vou colocar na arcada superior, lá em cima ou embaixo? Então, tudo isso tem que ser bem caracterizado. Tá bem ajustado, porque se não estiver bem ajustado, a gente pode ter mudança de oclusão. Então, a gente pode, ao invés de... A gente tenta tratar um e cria prejudica. Então, principalmente na infância, que existe um crescimento dos ossos. E aí, o paciente simplesmente
coloca muitas vezes o dispositivo, porque é necessário, né? A gente vai falar um pouquinho já, né, sobre isso. Bota para proteger os dentes, né? O objetivo dentro da odontopediatria, principalmente, é proteger os dentes permanentes. E aí os pais somem do consultório, porque botou, acha que está resolvido o problema e nunca mais aparece. E a gente sabe que não, a criança está em crescimento, a gente precisa estar acompanhando com a frequência determinada pelo profissional, né? Por quê? Porque a gente precisa observar o crescimento da criança. Cada idade tem um crescimento pré-determinado. Então, a gente sabe que tem crianças numa idade, por exemplo, 8, 9 anos, as crianças vão crescer o esperado, e crianças de 12, 13 anos, dependendo do gênero, vão crescer mais ou menos. Então, tudo isso influencia. A gente precisa entender que os controles, os retornos programados, eles devem ser observados. E caso a pessoa não possa comparecer esse controle, ela remarque e não esqueça de remarcar e use apenas o dispositivo intraoclusal da maneira como ela achar necessária e tá tudo resolvido. Isso pode agravar o problema dela. E falando sobre a placa, na verdade, ela não reduz o bruxismo, ela não reduz a atividade muscular, ela protege os dentes e a articulação. Então, ela reduz os danos. Se bem confeccionada, rígida, com distribuição lisa, dos contatos, e é isso tudo. E com ajuste oclusal bem feito. Perfeito, e refinamento periódico. Sim. Refinamento periódico, exatamente. Então, essa placa, que se muito bem feita, ela vai reduzir os danos, não, ela pode causar outros, ela não controla por si só o bruxismo, ela reduz os danos. Por isso que quando a gente fala em tratamento, em controle, a gente não fala só da placa. A placa está ali para reduzir dano. Exatamente, para evitar as fraturas, né? E muitas vezes diz, a placa miorrelaxante, ela não relaxa a musculatura. Esse termo é errado, né? A gente vê muito por aí, mas esse termo não é o correto. O correto é um dispositivo intraoral, né? Para a gente tirar o foco do encaixe dos dentes em si e sabermos que tem que ser rígida, lisa, com os contatos, refinamento de ajuste, então precisa que o paciente ele tenha essa consciência dos controles periódicos, porque senão ele pode potencializar uma causa que estava tentando ser controlada. E no caso dela ser necessária, justamente para evitar esses danos que a gente falou aqui, ela pode ser confeccionada na arcada inferior ou tem alguma, não, tem que ser sempre na superior? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho isso para os colegas, né? Porque para o paciente isso pouco vai fazer diferença, mas eu penso assim, quem faz estética, principalmente, geralmente o arco superior precisa ser mais preservado e a gente sabe que ela tem que entrar justinha, tem que estar toda certinha ali com todos os contatos ajustados, mas pode ser confeccionada no arco inferior? Pode e deve em alguns casos. Né? Síndrome da apneia obstrutiva do sono, um deles. Então, a gente saber quais são os tipos de comorbidades que estão envolvidas, para primeiro saber se ele, de fato, ele precisa usar o dispositivo intraoral, porque às vezes tem indicação, mas ele tem um refluxo gastroesofágico. Então, aquele dispositivo ali, ele vai servir como uma moldeirinha lá para o ácido, né? Então, a gente tem que ter cuidado até nisso. Mas vamos supor... Isso pode causar um aumento da cárie dentária. Imagine que ácido presente no esmalte do dente, ele vai causar uma desmineralização do esmalte e ele vai potencializar a cárie dentária. Das cáries, né? Pode, deve em alguns casos e não deve em outros, né? Então, muita cautela. Sempre cada caso tem que ser avaliado. A apneia obstrutiva do sono, por exemplo, em pacientes que têm a apneia obstrutiva do sono, principalmente de moderada a grave, inclusive a placa ela é contraindicada. Porque é ele que vai acordar o paciente para lembrar dele. Não, e a placa pode piorar a condição. Depende, cada caso é um caso. Como tem indicação também a depender da severidade. Normalmente nas crianças a gente usa a placa superior. Né? A gente quase não usa a inferior, mas com aquilo que a gente estava comentando, de ficar sempre com os controles periódicos, observando. Por quê? Porque a criança está em crescimento. Então, a placa ela tem uma tendência a ser substituída com uma frequência muito maior do que uma placa no adulto, que não está em crescimento.
Perfeito. Então, Muitas vezes o responsável pela criança ou algum companheiro ou companheira do indivíduo que procurou o tratamento relata: depois que ele colocou essa placa aí, ele não range mais, não faz barulho mais. Isso pode acontecer? Pode. Geralmente a literatura ela descreve como nos 3 primeiros meses, mas depois há uma adaptação do sistema. Então vai retornar, porque se as causas são mantidas. Então é isso, ela não relaxa, né? Porque existe uma alteração que a gente chama de uma forma leiga, porque mudou lá a situação do paciente, né? O cérebro entendeu ali como estímulo um corpo estranho. Mas há uma alteração de propriocepção que no período inicial é natural que reduza ou até mesmo suma aquele, vamos dizer, comportamento da mandíbula. Mas, de fato, ele protege, como a doutora falou, não somente a articulação, a musculatura como um todo e a estrutura dentária. Perfeito. E quais são as principais complicações que o bruxismo pode causar se não for controlado? Então, as principais que o paciente até busca o consultório, né, que são uma das primeiras a ser vistas, são as fraturas e trincas dentárias, né? Sobrecarga na articulação, que é o que muita gente não sabe. Então, essa sobrecarga na articulação podendo gerar diminuição de lubrificação, adesão de disco, hipertrofia de masseter, que foi o que você falou, né? Então, falou que seu marido fica malhando o masseter, então às vezes a gente vê muito paciente realmente com hipertrofia de masseter, dor, cansaço na região da face, região dos músculos mastigatórios. Lembrar sempre que a gente sempre que vai detectar o bruxismo, porque muitas vezes o paciente ele quer visualizar aquilo. Às vezes ele não vê desgaste em dente e ele tem o bruxismo, porque não precisa do dente estar envolvido. Exatamente. Então, para que a gente possa fazer essa detecção, a gente sempre fala o bruxismo possível, que é aquele que o paciente traz o relato para a gente, o provável, que a gente observa alguns sinais no consultório, e o definitivo, que se for bruxismo em vigília, a gente faz uma eletromiografia, o paciente ele observa a contração muscular dele, os gráficos, a gente explica, fica muito mais fácil para o paciente entender e aderir até mesmo ao autocuidado, à higiene do sono, porque ele está visualizando a potência muscular em repouso, e a contração fásica por minuto da musculatura dele, ou seja, de uma forma mais tranquila, para ele visualizar ali que está subindo aquele gráfico e pontuando diferente. Como tem joguinhos também que estimulam aquela musculatura para ele ver se ele tem um controle. Muitas vezes o paciente ele não consegue controlar uma navezinha que é controlada pela musculatura de mastigação. Então ele começa a perceber, poxa, eu não estou tendo coordenação da minha musculatura em vigília, ou seja, eu estou acordada. E muitos pacientes têm alteração do tônus muscular também, logicamente, durante o sono. E aí a gente precisa, em alguns casos, da polissonografia, que a gente chama de detecção definitiva, né, que tem o bruxismo do sono e do sono em vigília, e que não necessariamente se eu tenho em vigília eu vou ter do sono e vice-versa, mas pode ocorrer e existem mais chances de crianças que apresentam bruxismo do sono perdurar, né, com a maior probabilidade na fase adulta. E como ela falou, o desgaste não é sempre o sinal, mas às vezes o paciente não tem esse desgaste, e se o paciente tem o desgaste, nem sempre o paciente tem bruxismo. Então, isso é bom de falar, porque às vezes a gente chega, o paciente está com dente desgastado. Nossa, o paciente tem dente desgastado, ele tem bruxismo. Não. O desgaste pode ter sido de outras causas, ele pode ser uma sequela de um bruxismo anterior. Cicatriz. Uma cicatriz, né? Ele tinha um bruxismo, mas hoje ele já não tem mais. Então, a importância da fratura e do desgaste não ser o fator preponderante para o diagnóstico. Uma coisa interessante também é que bebês, né, de normalmente 1 aninho, quando a gente tem a presença apenas dos incisivos centrais, inferiores e superiores, as crianças, elas tendem a naturalmente fazer o ato a atividade, né, o ranger dos dentes. Mas isso é bruxismo? Não. A criança está descobrindo que tem dente. Ela está se percebendo. Então, assim, isso não é bruxismo. Aí chega, às vezes, no consultório, não, mas meu filho tem um desgaste grande nos dentes, desde bebezinho ele range os dentes. Peraí, isso aí não é bruxismo. Porque todo mundo ouve falar que ranger dente é bruxismo, e aí acha que porque tem um dente desgastado, posterior, anterior, canino, enfim. Porque o meu filho não tem a ponta do canino. Isso não necessariamente é um sinal de bruxismo, né? Muitas vezes dente desgastado, principalmente em criança, é sinal de refluxo. Refluxo.
né? Ou uma oclusão. Uma oclusão, Uma oclusão, né? Uma oclusão errada, né? Uma fecha, encaixa, Exato. encaixa maior. Exato. Ou alguns pais também, eles quando observam, não, meu filho ele deve estar com verme, né, doutora? Nossa Senhora. Fez Porque bruxismo, eu já dei remédio de verme e ele continua. O que está acontecendo? Porque na minha época Eles estão dava. sendo dissipados, né? Isso, Como é um uma ciclo. verdade. É um ciclo que a gente tem que quebrar, né? Cabe a nós divulgar a informação. Que não existe correlação científica, ou seja, não existem estudos que corroborem essa correlação de parasitas intestinais com o bruxismo. Se fosse tão simples, seria maravilhoso, mas não tem também. Então, são vários casos que aparecem no dia a dia do consultório. Uma outra coisa também que nas crianças é muito comum a gente ver desgaste dentário, né? E as pessoas relacionam ao bruxismo, mas é questão de, por exemplo, as crianças tendem a levar objetos à boca. E com isso, fraturam os dentes. Mas bilateralmente, não é só de um lado, não, dos dois lados. Então, a criança, às vezes, tem uma fratura, tem um desgaste dentário causado por um hábito de levar um objeto à boca e as pessoas acham que é por conta de bruxismo. Roer unha. Roer unha. Causa o desgaste, né? Total. E aí, a gente está perto de finalizar, e aí, voltando aos mitos do que se fala que causa o bruxismo, a gente queria ouvir também dos mitos de alguns tratamentos sobre como abordar o controle do bruxismo. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre justamente alguns tratamentos que a gente vê por aí? A gente já falou aí que não tem a ver com a parte periférica, que seriam os dentes, né? Mas eu queria ouvir de vocês o que seria ideal de abordagem e o que Vou falar não uma coisa tá que aparece muito em consultório: ajuste oclusal para tratar bruxismo ou DTM. Desgaste ou acréscimo. Desgaste ou acréscimo, mas o que a gente mais vê é desgaste. Então, esse ajuste oclusal, esse desgaste que faz no dente, muitas vezes é muito pior do que a sequela do próprio bruxismo, inclusive. Muitas vezes o paciente já está com o dente desgastado e aí é proposto um desgaste. No dente. A gente fica assim sem entender por que precisa desgastar algo que já está desgastado. Mas aí vamos lá para a teoria. O que acontece? Toda vez que a gente faz alguma coisa diferente na periferia, na boca, se a gente faz uma restauração nova, se a gente usa uma placa, seja ela de qualquer jeito, se ela seja mole, dura, o que for, se faz desgaste, se faz acréscimo, tudo que muda, alguma coisa diferente na boca, o cérebro, ele vê isso como um estímulo diferente. Então, qualquer desses tratamentos periféricos que seja feito, no início vai, por conta da mudança da propriocepção, vai um impulso periférico para o sistema nervoso central, o cérebro, para proteger o indivíduo, por um momento, um efeito transitório, ele pode deixar de contrair a musculatura. Então, o paciente pode achar que controlou, que tratou, seja com qualquer coisa que tenha feito, só que esse efeito é transitório e volta. Então, se você faz um ajuste oclusal, por exemplo, se você desgasta dente, por um tempo, pode ser que o paciente tenha sido tratado, curado, mas isso volta. O sistema nervoso central acostuma e a contração, o bruxismo retorna. Então, quando a gente faz tratamentos irreversíveis para isso, a gente deixa sequelas muito maiores do que o próprio bruxismo, né? Então, é bem importante que a gente não faça tratamentos irreversíveis. Já é bem provado na literatura, cientificamente, que os tratamentos reversíveis, eles são a opção de escolha para tanto tratar bruxismo quanto a grande maioria dos casos de DTM. Sempre de forma conservadora, como ela mesma citou, e evitarmos alguns produtos que são utilizados, né, para injetarmos, por exemplo, que podem gerar efeitos deletérios. Mas é dose dependente. No começo mudou porque altera mesmo e depois retorna. E aí eu vou ficar aumentando, paralisando a musculatura, gerando brotamento neural, gerando questão de reabsorção e eu vou ter realmente mais problemas. O custo-benefício, de fato, não vale a pena. Isso não é a gente que está falando, isso já existe respaldo científico, evidência científica, devido a esse corre-corre que está sendo realizado para poder tentar sanar. Vamos falar mais especificamente o Botox. O Botox ele é extremamente divulgado como sendo um tratamento, a toxina botulínica, na moda, tratamento para o bruxismo.
né? Então... Só que ele é dose dependente, não tem nenhuma pesquisa de qual é a dose certa para isso. O tratamento, o Botox, a toxina botulínica em músculo da mastigação, ele dura muito pouco, então esse efeito duraria muito pouco e a gente teria que fazer novas doses. Não pode de jeito nenhum ser feito em crianças. E o que observamos é que essa questão dura muito pouco, então tem que sempre ficar reaplicando, é natural. Não é natural. Não tem uma dose segura, gente. Não tem na literatura nenhum consenso de dose segura para Botox em tratamento de bruxismo ou DTM. Não tem. É dose dependente, pode causar osteopenia, diminui a atividade muscular. É muito diferente a gente falar em Botox estético, sim, né? E um Botox em músculo de mastigação, ou até funcional para outras questões. Então, assim, a gente está falando em paralisar uma musculatura que a gente usa para comer, para falar, para viver. Né? A gente quer dar função e não reduzir. Outra coisa que é um mito, né? Que aqueles dispositivos pré-fabricados. E aí é um tema muito polêmico, porque existe um marketing muito grande envolvendo isso. Mas imagina, pensa comigo, como é que algo que já vem de fábrica pronto vai caber na boca de todo mundo. E vai ser a solução milagrosa para todos. Como se fosse generalizar um tratamento. O que a gente estava falando aqui? Individualizar. Importante é a placa ou qualquer dispositivo, certo? Que a gente venha a colocar dentro da boca de qualquer indivíduo. Ela deve ser feita para aquele indivíduo e ela deve ser feito o ajuste com uma certa frequência, né? A frequência vai depender da atividade dessa pessoa, né? Da parafunção da pessoa. Então, assim, como é que eu vou utilizar um aparelho que não é rígido? Ele já começa sendo flexível, então a gente não tem possibilidade de ajuste e que ele se molda na boca de todas as pessoas. Então, não tem como. E eu acho que o maior problema também é isso ser vendido como tratamento. Como tratamento. E a gente, como se fosse que a gente falou agora é que a placa não é o tratamento, é uma redução de danos. Só que nesse caso pode causar danos, inclusive. Perfeito, meninas. É um tema que daria pra gente falar aqui por horas e horas, porque é um tema que traz muito conhecimento. Foi muito bom esse momento aqui com vocês, mas eu queria que, para finalizar, a gente reforçasse aqui sempre a importância desse tratamento individualizado e de procurar um cirurgião dentista para que faça o correto diagnóstico e aí por aí o controle ideal daquele indivíduo, né? Mas a gente queria saber também se a gente tem como prevenir o bruxismo. A gente já falou aqui um bocado sobre o sono, a qualidade do sono, o controle da ansiedade, acho que vai por aí, mas só para vocês darem as orientações finais a esse respeito, para a gente ajudar aí no que for possível a nossa sociedade. A população, dentes desencostados, língua de preferência atrás dos dentinhos da frente, superiores, sempre ombros relaxados, respira fundo, tenta de fato não se estressar, eu sei que às vezes é difícil, mas deixo também aqui para as colegas complementarem, de fato é sempre estar tendo um auto monitoramento. Existem alguns aplicativos disponíveis à população em geral. O paciente ele passa a ter uma percepção que ele já vem relatando no consultório, não, doutora, eu não encosto, não tensiono. Então a gente amplia, porque no dispositivo, no aplicativo, ele vem dizendo, está com os dentes encostados? Aí eu digo, olha, amplie. Se você sentir que está com a musculatura tensa, coloque sim. E aí tem uma escala visual, que muitas vezes é lúdico para a criança. E aí ele vai dizer sem dor, muita dor, e vem o rostinho, que é uma escala visual, que o paciente ele se identifica e ele vai marcando. Isso gera uma autopercepção, né? E aí a gente tem como gerar gráficos para observação. É melhor para a visualização do paciente. Então, claro que existem outros aplicativos de meditação, que a gente chama de mindfulness, né? Que todo mundo diz, na teoria é lindo, mas na prática também é. Mas a gente tem que tentar. E de primeira, muitas vezes não vai. Então, é mudança de hábitos, higiene do sono, complementem minhas colegas. E é isso. A prevenção está nesse tipo de bruxismo causado, por exemplo, pelo estresse, pela ansiedade. Mas aí a gente não tem como prevenir também o bruxismo secundário, né? Que é por refluxo, que é pela apneia. Então, não são todos os tipos de bruxismo que a gente tem como prevenir. Talvez, assim, um controle, né, com um otorrino, um gastro, a gente consegue prevenir
de acordo com esse bruxismo secundário. Mas nem todos os bruxismos, tipo de bruxismo, são possíveis de prevenção, né? A gente está falando mais sobre esse bruxismo que pode ser causado pelo estresse, ansiedade. E por tempos pensava-se que o bruxismo do sono era realmente o mais deletério ao nosso sistema. Né? Os estudos todos eram focados no bruxismo do sono. E aí teve um direcionamento de um olhar, né? Que aí percebeu-se que o bruxismo em vigília, opa, eu passo mais tempo acordado. O bruxismo do sono são eventos, são episódios em determinados estágios do sono. Então vamos começar a olhar de uma forma diferente o bruxismo em vigília. E aí começou-se, e os estudos hoje focam muito mais no bruxismo em vigília, porque já é sabido que o bruxismo do sono tem outras pontos secundários, relacionados a outras condições, né? O bruxismo do sono ele tem uma potência, uma força muito maior. Porém, o bruxismo em vigília, a gente pode passar o dia todo apertando ou encostando os dentes, né? E então ele é muito mais deletério. Exato. Ele é muito mais um fator predisponente, por exemplo, para uma DTM do que o próprio bruxismo do sono. Esse Crozecast devia ser um dia. Seria ótimo, uma delícia bater esse papo aqui com vocês, muita informação de qualidade, de um tema que muita gente tem dúvidas, até colegas cirurgiões dentistas. Aprendi muito aqui com vocês, aprendo sempre, e é sempre muito importante esse momento que a gente traz aqui para a mesa do nosso CRO para discutir e ajudar tanto os colegas quanto a população. Foi um prazer, meninas. Em breve a gente tem um outro encontro para a gente discutir mais e conversar mais sobre esse tema. Muito obrigada. A gente que agradece à disposição. Exatamente, estamos sempre à disposição. E as câmeras técnicas, inclusive, servem para isso, para que a gente possa divulgar, né, frente a esse contexto que é mutável, dinâmico e que muitas vezes as pessoas têm pouco tempo para ter informação. Então, o podcast ele serve para que a gente faça um resumão daquilo que sirva tanto para o público, para o leigo, quanto para o profissional também ele está se atualizando. Mas nós da Câmara Técnica, a gente está à disposição para todos os cirurgiões dentistas aí para tirar qualquer dúvida. Justamente essa é a ideia do nosso Crozecast, ajudar os colegas e a população em geral. Foi muito agradável a tarde de hoje. Muito obrigada.